Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Francisco Shinduri, professor de Física. Bem, nós ainda estamos na primeira unidade, não é? Que é movimento, mas aqui vamos falar de forma particular sobre as leis de Newton, não é? A gente sabe que estas leis apresentam, ou seja, deram uma grande revolução naquilo que são os conhecimentos de física nos nossos dias, ok? Portanto, para falarmos das leis de Newton, como é óbvio, vamos começar pela primeira lei de Newton, ou a lei da inércia, ok? A primeira lei de Newton, ou a lei da inércia, mas antes vamos colocar algumas questões, que são: se um veículo estiver parado e não houver motivos para que ele se movimente, ele vai movimentar-se? Não é? A resposta, de certeza, que será não. Uma outra questão: e se o veículo estiver em movimento e não houver motivos para que ele pare, estará parado? A resposta é a mesma que da questão anterior: não, não é? Porque os corpos têm uma certa capacidade de conservarem o seu estado, não é? Ou de movimento ou de repouso. Tá? Para que um corpo movimente ou se movimente, é necessário que lhe seja aplicada uma força externa. Ok? Só sei que o corpo vai estar em movimento. Portanto, essa é a primeira lei de Newton. De alguma maneira, já sabíamos essas respostas, não é? Estamos a nos referir às questões anteriores, mas foi Newton quem enunciou essas situações em forma de lei da natureza. Bem, depois desta análise, podemos então enunciá-la formalmente. Se a soma das forças que agem sobre um corpo for nula, então ele manterá o seu estado de movimento, como é óbvio. Se o corpo estiver em repouso estamos a falar de um corpo que não tem movimento, um corpo parado, não é? Permanecerá em repouso. E se estiver em movimento, sua velocidade será constante, ou seja, manterá um movimento retilíneo uniforme. Nós temos que rever os conceitos de movimento retilíneo uniforme que falamos na nona classe, ok? Portanto, matematicamente nós podemos representar desta forma: força resultante é igual a zero, não é? Só e somente se a velocidade, não é, for igual a zero, ou seja, a velocidade vai ser constante. É de salientar que desta lei resultam dois conceitos muito importantes. O primeiro conceito é o conceito de força, não é? Como causa da alteração do estado de repouso ou de movimento, ou a sua deformação. Nós vimos na sétima classe o conceito de força, não é? Que é toda ação que se exerce a um corpo capaz de causar movimento, não é? Ou repouso neste mesmo corpo. Um outro aspecto fundamental nesta lei, não é, está ligada à inércia. A inércia, não é a propriedade fundamental de todos os corpos, que consiste na posição ou seja, oposição que oferecem a alteração da sua velocidade ou do seu estado de repouso. Portanto, a inércia vai ser aquela capacidade que os corpos têm de conservar o seu estado de movimento ou de repouso. Bem, vamos para a segunda lei de Newton, ou lei fundamental da dinâmica. Esta lei, não é, tal como o nome diz, é uma lei importante para o estudo da dinâmica. Okay? Dinâmica é uma área da física e nós já falamos isso também nas classes anteriores. A segunda lei de Newton, ou a lei fundamental da dinâmica, diz o seguinte: a aceleração A, adquirida por um corpo, é diretamente proporcional à intensidade da resultante das forças, não é? Ou seja, a aceleração é diretamente proporcional à força que sobre ele atuam e inversamente proporcional à sua massa, ou seja, a força resultante, não é igual à massa vezes a aceleração. Portanto, se o valor da força aumenta, obviamente que o valor da aceleração também vai aumentar, porque a aceleração é diretamente proporcional à força, inversamente proporcional à massa. Vamos para a terceira lei de Newton.
que é a famosa lei da ação e reação, não é? Ou seja, a cada ação existe uma reação. É assim que funciona também na nossa vida pessoal, não é? Mas no caso particular da física, esta lei diz o seguinte: se um corpo A exerce uma força sobre o outro corpo B, este reage e exerce sobre o primeiro uma força de igual intensidade e com a mesma direção, mas em sentido oposto. Ou seja, F índice AB, não é? Quer dizer que a força imprimida está a sair do corpo A para o corpo B, vai receber o mesmo valor ou a mesma força em sentido contrário, razão pela qual nós temos ali o sinal negativo. Um exemplo prático é quando estamos a martelar, não é? Ou quando damos um soco na parede. Funciona da mesma maneira. Quanto maior for a intensidade do nosso soco, maior vai ser a dor, devido à reação da parede, não é? Com a nossa mão, ok? Portanto, em seguida, nós vamos deixar aqui uma tarefazinha, ok? Em função da segunda lei de Newton, sobretudo. A primeira diz o seguinte: uma folha de massa igual a 0,3 gramas cai de uma árvore com velocidade constante. Atenção, velocidade constante, esse conceito é fundamental. Determine a força resultante sobre essa folha, sabendo que ela está sujeita à força de resistência do ar. Dados, a aceleração da gravidade tem valor igual a 9,8, não é? Este é o valor da aceleração da gravidade na Terra, ok? Mas para facilitar os cálculos, podemos trabalhar com 10 metros por segundo ao quadrado. O segundo exercício, ou a segunda tarefa, se preferirem, não é? É para resolver o primeiro e o segundo exercício do nosso manual, na página número 63. Bem, em função das orientações que deixamos na nossa aula, gostaríamos que resolvessem a tarefa com toda a calma, toda a dedicação. Estaremos no grupo para atender qualquer inquietação. Nosso muito obrigado.